Oi gente, eu sou a Duda e eu sou instrutora de redação do Pré-Universitário Social da UF de Rio das Ostras. A gente está abrindo agora esse canal do YouTube para poder compartilhar com vocês os conteúdos que seriam abordados nas nossas aulas presenciais. Nesse vídeo, eu resolvi retomar o conteúdo que foi abordado na nossa primeira e única aula presencial, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é a redação do Enem e sobre os critérios avaliativos dessa correção. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a redação do Enem é um texto de modelo dissertativo argumentativo. O que é isso? Dissertar é a gente expor fatos e dados sobre um tema. Argumentar é quando a gente tenta convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista, usando fatos, estatísticas, opiniões e tudo mais. Os critérios avaliativos da redação são 5. A gente tem a competência 1, que fala sobre o domínio da norma culta da língua portuguesa. Gente, se nós evitarmos de escrever como a gente escreve no WhatsApp, a gente já alcança basicamente uns 120 pontos. Para alcançar os 200, que é a pontuação máxima dessa competência, é só a gente dar aquela boa revisada em crase, em vírgula, em concordância verbal, concordância nominal e essas coisas. A competência 2 diz respeito à compreensão do tema e da estrutura do texto dissertativo argumentativo. O que é isso? É se eles pedirem pra gente falar sobre educação à distância, a gente falar sobre educação à distância e não só sobre educação. Isso é a gente compreender o tema, a gente não fugir do que é proposto. E em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo, é a gente saber aquela coisa básica, de que o texto dissertativo argumentativo tem que ser composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. A terceira competência diz respeito à nossa capacidade de selecionar, organizar e interpretar fatos, documentos, estatísticas, opiniões em prol da nossa argumentação. O que é isso? Você tem que usar, se você está defendendo uma coisa, você tem que usar argumentos a favor dessa coisa e não contra, e nem argumentos que não façam sentido. É só a gente saber organizar bem o que a gente está falando. Se você sabe do que você está falando, você sabe o que você está defendendo e você sabe o que você pode usar para defender a sua argumentação. A quarta competência diz respeito à nossa capacidade de conectar bem o nosso texto. Eu estou usando essas palavras mais simples para tentar ficar mais claro para vocês. O que é essa coisa de conectar? O nosso parágrafo, bem como o nosso texto inteiro, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. E entre os nossos parágrafos, a gente tem que ter coisas que liguem um ao outro. A sua introdução tem que estar diretamente conectada ao seu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e estes todos têm que estar conectados à sua conclusão. Isso tudo é feito por meio dos conectivos, né? E dentro do nosso parágrafo, a gente também usa vários conectivos para poder expressar as nossas ideias, né? Conectivos de causa, conectivos de finalidade. Causa e finalidade é a mesma coisa. Enfim, conectivos. E a quinta competência é uma das mais importantes, que é a nossa capacidade de elaborar uma proposta de intervenção. O que é isso? É a gente saber oferecer uma solução para o problema que foi descrito na proposta de redação. Essa conclusão é muito importante e a gente vai estudar direitinho quais são os componentes da nossa proposta de intervenção, porque não basta você apenas falar. A gente precisa melhorar isso. Não é só isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar quem vai melhorar, de que maneira, com que finalidade, qual vai ser o resultado, o que mais pode ser feito. A gente tem que citar tudo isso. Então esse foi uma olhada geral, né, sobre a prova de redação do Enem, que a gente vai comentar melhor nos próximos vídeos. Tchau!